Billy Biani é gerente do Oakland Athletics que participou da Liga Americana de Beisebol. Na temporada de 2001, Biani teve que engolir uma pílula amarga porque seu time foi derrotado pelo New York Yankees. A derrota não foi tão surpreendente, considerando que o atletismo era um time pequeno e azarão com apoio financeiro limitado, enquanto o Yankees era um time rico e cheio de craques. Embora ele tivesse previsto a derrota ainda era difícil de aceitar porque ele esperava mais de seu time. Após essa derrota, Biani teve que perder 3 jogadores de seu time na temporada seguinte, que se mudaram após serem recrutados por outro clube. A mudança de seus principais jogadores tornou o desempenho de sua equipe ainda mais preocupante. Biani então discutiu a crise com o dono do clube para melhorar o desempenho do time, pedindo fundos adicionais para recrutar novos craques para substituir os jogadores que haviam saído. A discussão entre os dois não pôde ser evitada porque, por um lado, Biani pediu liberdade e recursos adicionais para melhorar seu time, mas, por outro lado, o proprietário pediu a Biani que não superestimasse as finanças do clube, considerando que o atletismo não é um clube rico. Sentindo que seu esforço para pedir financiamento não funcionou, Biani começou a encontrar um substituto para seu principal jogador sozinho e, no processo, Biani foi repetidamente rejeitado quando estava tentando recrutar seu jogador-alvo e após seu último recrutamento tentativa falhou. Biani conheceu um analista de jogadores chamado Peter Brand. Enquanto a maioria dos analistas julga os jogadores por suas habilidades em campo, Peter os julgava pelos números que obtém a partir de cálculos complicados baseados nas estatísticas dos jogadores. Biani inicialmente questionou o estranho método que Brand usava para julgar os jogadores que eles observavam, mas depois de uma explicação aprofundada, Biani finalmente entendeu a lógica e decidiu recrutá-lo como conselheiro do time. Pouco depois, Biani e Peter começaram a procurar por 3 jogadores novos e baratos para combinar com os fundos medíocres de seu time. Peter explicou sua visão estranha, mas vale a pena tentar. Peter mencionou alguns jogadores de reserva que raramente eram usados por seus times respeitados, começando por aqueles com habilidades de arremesso ruins, jogadores com ritmo lento, até jogadores antigos. Nenhum time estava disposto a recrutar os jogadores que Peter estava mirando, mas por trás de tudo isso, Peter estava convencido de que esses jogadores ruins poderiam se tornar craques, desde que o time pudesse entender seu verdadeiro potencial. E porque ele acreditava na análise de Peter, Biani finalmente concordaram e estavam prontos para enviar suas ideias aos outros dirigentes do clube. Conforme previsto, os árbitros não concordaram com suas ideias e ficaram irritados porque os dois queriam trazer jogadores ruins quando o desempenho do time estava em declínio. Além disso, eles também achavam que a análise de Peter, baseada apenas em números, era um absurdo claro. Em meio à situação acalorada, Biani explicou que o atletismo precisava de uma nova estratégia se quisesse se levantar e ter um desempenho brilhante na próxima temporada porque não é mais possível usar a mesma estratégia. Como Biani era o principal gerente do clube, todos não podiam proibir o que ele queria fazer e foram forçados a executar o plano. Por fim, Biani começou a negociar com os novos jogadores com base na lista que havia sido feita por Peter. Em meio à agenda lotada, Biani ainda tinha tempo para ficar com a filha que acabou cantando muito bem. O canto de sua filha o ajudou a superar o estresse e o motivou a trabalhar ainda mais. Naquela época, Biani costumava ser um aluno excepcional que conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade de ponta, mas um dia, Biani recebeu uma oferta de um agente de um grande clube de beisebol depois que eles viram o talento impecável de Biani em uma partida de beisebol em sua escola. O agente prometeu a ele um futuro brilhante no clube e o deixou tentado a ingressar no clube e abandonar a bolsa na época para se concentrar na carreira. Depois de passar por uma consideração cuidadosa e completa, Biani finalmente decidiu aceitar a oferta de se tornar um jogador de beisebol em seu clube e, finalmente, Biani deixou a bolsa para estudar em uma universidade famosa. Infelizmente, assim que ele entrou na partida da Liga Real, a realidade o atingiu com força. O desempenho de Biani não foi tão bom quanto o esperado porque a partida da Liga Real era muito diferente da partida em sua antiga escola. Por fim, depois que seu desempenho continuou a cair, Biani ficou desapontado. Todas as coisas doces que seu agente prometeu a ele não estavam nem perto da realidade que ele tinha. Ele se arrependeu de ter deixado o estudo e recusou a oferta de bolsa para jogar no clube. Ele só conseguiu se formar no ensino médio. Ele decidiu se aposentar e encontrar um emprego melhor, mas como era apenas um graduado do ensino médio, não conseguiu encontrar um emprego melhor e decidiu escolher uma carreira no mundo do beisebol nos bastidores.
Um dia, Biani foi convidado para ter uma conversa cara a cara com o chefe do caçador de talentos chamado Grady. Grady criticou duramente a estratégia que Biani e Peter estavam realizando porque, a seus olhos, o beisebol não é apenas sobre números ou ciência, mas habilidade e experiência no campo. Isso deixou Grady pessimista. Ele pensou que a estratégia de Biani só pioraria a condição do time, mas Biani ainda insistiu que a estratégia era a maneira mais eficaz de salvar o atletismo. A discussão chegou ao ponto em que eles começaram a trazer à tona o passado e ofenderam assuntos pessoais. Acontece que Grady foi o agente que o recrutou para o clube na época e o convenceu a recusar sua bolsa de estudos. Biani estava farto e decidiu demitir Grady naquele exato momento. Na temporada de 2002, o Athletics começou a temporada treinando e apresentando seus novos jogadores à mídia. Biani recrutou 3 jogadores: o arremessador com um estilo de arremesso estranho, Chad Bradford, David Justice, de 34 anos, e Scott Attebergle-Rapp, um jogador que sofria de anormalidades permanentes nas mãos. A presença desses 3 jogadores problemáticos começou a causar conflito entre Biani e o treinador principal, Art Howe. Depois de passar por várias discussões e dramas, o atletismo finalmente estava pronto para sua primeira partida. Toda vez que seu time estava prestes a jogar, Biani tinha um hábito estranho. Ele nunca aparecia durante a partida e tinha medo de assistir pessoalmente. Desde seu fracasso em se tornar um jogador de beisebol, Biani teve o trauma de assistir pessoalmente a qualquer partida de beisebol. Ele só podia esperar ansiosamente pelos resultados da partida em outro lugar. Além disso, Biani também era conhecido por sempre manter distância de seus jogadores para não hesitar em demiti-los ou vendê-los quando chegasse a hora. Quando a partida começou, o resultado estava de acordo com as previsões de muitas pessoas. Parecia que o desempenho do atletismo ainda estava em frangalhos, apesar de Biani e Peter terem fortalecido o time com sua nova estratégia. Ao mesmo tempo, Biani e Howe frequentemente discutiam para decidir qual jogador jogar. Biani disse a Howe para jogar Rapp, mas Howe escolheu um jogador de sua preferência. Ele enfatizou que, embora Biani seja o gerente, nunca gostou quando Biani interveio em sua autoridade como treinador principal. As coisas esquentaram quando a mídia especulou que a razão pela qual o atletismo teve um desempenho ruim foi graças à estratégia de Biani e Peter, que se baseava exclusivamente na formulação dos números que a mídia nomeou como estratégia Moneyball. Com o tempo, o atletismo continuou sofrendo com as derrotas e ficou na parte inferior da classificação. Várias partes finalmente culparam Biani pelo fraco desempenho do atletismo. Pior ainda, começaram a surgir vozes exigindo que Biani fosse removido imediatamente. Em meio a essa comoção, Biani e Peter ainda estavam calmos porque ambos acreditavam que, atualmente, o atletismo estava no caminho certo e era apenas uma questão de tempo até que eles tivessem um desempenho ideal. Ambos tinham certeza de que sua estratégia funcionaria. Biani também pediu à filha que não se preocupasse com ele por causa das muitas notícias indiretas que falavam mal dele. No entanto, apesar de seu comportamento calmo, Biani ficou frustrado ao ver que sua nova estratégia nunca se concretizou. Até mesmo Biani estava com tanta raiva que muitas vezes se enfureceu no vestiário do time. Nesses tempos difíceis, Peter o lembrou de não agir com raiva porque isso só prejudicaria a si mesmo e ao time, mas Biani ainda estava irritado porque a estratégia não funcionou bem, já que Howe não queria jogar contra os jogadores que Biani havia recrutado. Ele então planejou demitir os jogadores favoritos de Howe para que a posição ficasse vaga e Howe não tivesse outra escolha a não ser jogar com os novos jogadores. Assim que Howe descobriu sobre o plano de Biani, Howe imediatamente contra, dizendo que o plano acabaria com o clube. Mas mesmo assim, Biani ainda ameaçou demitir os jogadores favoritos de Howe se ele se recusasse a seguir sua estratégia. Depois disso, Peter começou a traçar estratégias para as próximas partidas e Biani começou a mudar. Ele começou a intervir diretamente e motivou a equipe que eles treinaram para construir a mentalidade vencedora da equipe. Desde então, o desempenho do atletismo começou a melhorar e subiu na classificação do campeonato, chegando a registrar uma sequência de 7 vitórias consecutivas na época. Isso fez muitas partes se perguntarem sobre o motivo por trás de seu avanço imediato na liga. Algum tempo depois, Biani planejou recrutar um craque. Ele fez muitas coisas para ajudar com o plano, desde oferecer preços razoáveis para iluminar outros clubes até não recrutar o jogador que ele almejava. Por fim, o truque de Biani deu certo e agora o atletismo tem mais chances de ganhar o título do campeonato. A tendência vitoriosa do atletismo continuou.
Até agora, eles tiveram 16 vitórias consecutivas. Os analistas ficaram surpresos com o desempenho cada vez mais imparável. Eles também não tinham ideia, já que a estratégia Moneyball que Biani usou já foi questionada por muitas partes. Originalmente, considerou-se que o método se desviava da estratégia usual de jogo de beisebol. Essa veia atlética costumava ser comparada a um milagre difícil de explicar logicamente. Essas fórmulas matemáticas podem ser realizadas em uma partida real e ter sucesso. Por causa de seu desempenho fantástico, previa-se que o atletismo quebraria o recorde de mais vitórias consecutivas na história do beisebol americano. Eles só precisaram vencer mais uma partida para obter 20 vitórias consecutivas e quebrar o recorde. Em meio à enxurrada de elogios que fluem profusamente para atletismo, a ex-esposa de Biani também o elogiou por sua conquista. Mesmo feliz com o desempenho de sua equipe, Biani ainda estava nervoso, esperando o resultado da partida recorde em andamento. Ele estava tão tenso e nervoso. Pela primeira vez em anos, Biani finalmente foi assistir pessoalmente a partida de seu time. Não demorou muito para que seu trauma começasse. Biani estava tão nervoso e com medo de que, se ele observasse seu time, eles perderiam e o recorde falharia. Finalmente, ele deixou o estádio. O tempo continuou até a noite. O atletismo ainda liderou o placar até o final do jogo, mas de repente, seu desempenho caiu drasticamente. O público ficou surpreso ao ver o desempenho do atletismo que declinou repentinamente. Eles estavam a um passo de estabelecer seu recorde histórico. O clímax foi quando o time adversário conseguiu se recuperar e igualar o placar. O comentarista se emocionou ao ver o atletismo lutando na partida. Os comentaristas chegaram a prever que o time adversário poderia vencer e destruir a oportunidade do atletismo de quebrar o recorde. Biani não podia fazer nada além de ficar sentado em silêncio enquanto assistia ao jogo de seu time sozinho na televisão. Em meio à crise, Howe continuou tentando encontrar uma maneira de mudar as coisas, e finalmente, se antes ele sempre se recusava a jogar contra os jogadores recrutados por Biani, desta vez, ele mudou de ideia tentando deixar de lado seu ego e acreditou no Moneyball de Biani estratégia. Howe nomeou Rap como batedor. Todos prenderam a respiração enquanto Rap deu número 1. Depois de 103 anos desde o início da Liga Americana de Beisebol, o atletismo conseguiu quebrar um recorde que nenhum time jamais alcançou. Depois que conseguiram quebrar o recorde de maior número de vitórias consecutivas na história do beisebol, todo o estádio gritou de euforia. A felicidade era vista em todos os lugares, mas estranhamente, Biani não estava tão feliz com isso. Biani estava preocupado com o desempenho de seu time na semifinal mais tarde. Sua ansiedade não era sem motivo, porque o time realmente conseguiu estabelecer um recorde, mas o campeonato ainda não terminou, o que significa que se seu time perder no próximo jogo, eles seriam imediatamente eliminados e o incidente da temporada passada acontecerá novamente onde sua equipe não conseguiu vencer a liga. O que é ainda mais sério foi que Biani teve um palpite de que seria demitido se o atletismo não conseguisse vencer a liga naquela temporada. Para encurtar a história, o dia da partida decisiva finalmente chegou. Infelizmente, o atletismo perdeu muito mal e foi eliminado da liga. Eles não conseguiram se tornar os campeões. Após essa derrota, Biani se sentiu muito frustrado e ansioso porque sua posição como técnico do clube estava em jogo. Felizmente, o que preocupava Biani não aconteceu, porque o dono do clube estendeu o contrato de Biani. O dono do clube confiava nele para comandar o atletismo na temporada seguinte. Pouco tempo depois, Biani também recebeu uma oferta do Boston Red Sox para administrar o time. O dono do clube estava disposto a dar um salário de 12,5 milhões de dólares para recrutá-lo, um número tão grande que faria de Biani o técnico de beisebol mais caro do mundo. O dono do clube do Red Sox confessou que a habilidade de Biani para administrar o time e construir um time difícil com um orçamento medíocre estava por trás de seu interesse. Biani até conquistou um recorde de 20 vitórias consecutivas com esse time. O proprietário do Red Sox também estava interessado na estratégia Moneyball que Biani criou, mas depois de considerá-la, Biani decidiu recusar a oferta. No fundo, ele amava o atletismo. No passado, ele falhou naquele clube como jogador, mas agora ele estava lá como técnico. Ele não iria parar até conseguir fazer do atletismo campeão da liga. Depois de uma longa discussão com Peter, a quem considerava seu amigo íntimo, Biani finalmente rejeitou a oferta tentadora do Red Sox e optou por permanecer fiel ao atletismo. No final do filme, Biani foi visto dirigindo seu carro para algum lugar enquanto ouvia uma música composta por sua filha para seu amado pai. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir
Tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.